Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon comentado aqui no canal O Caminho do Discipulado. Se essa é a sua primeira vez aqui, eu convido você a se inscrever no nosso canal e também acompanhar os outros vídeos que já temos disponíveis no canal. Vários vídeos sobre essa série, o Livro de Mórmon comentado, iniciando lá na introdução do Livro de Mórmon, e hoje já estamos em 2º Nef, capítulo 1. Então convido você a ouvir ou a assistir os capítulos anteriores. Também temos uma série sobre a vida e ministério dos profetas e outras séries que ainda vão ser divulgadas aqui no canal. Muito obrigado a todos que têm compartilhado, comentado, se inscrito no canal, compartilhado com amigos, com familiares o conteúdo do canal O Caminho do Discipulado. Eu convido você a seguir o Caminho do Discipulado no Instagram, no Facebook, no Telegram. Também estamos no YouTube e no Spotify. Muito obrigado por você estar aqui comigo. Espero que você esteja muito bem aonde você estiver, esteja você na sua casa, na academia, no trânsito, caminhando, correndo, acordando, dormindo. Seja muito bem-vindo a esse episódio. Espero que você possa aprender alguma lição que possa fazer diferença na sua vida, que possa tornar você uma pessoa mais feliz, um melhor discípulo e possa ajudar você no caminho do discipulado. Hoje vamos estudar, ler e comentar 2º Nef, capítulo 1, versículo 25 ao 32 e depois 2º Nef, capítulo 2, versículo 1 ao 7. Esse é o nosso bloco de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre a importância das nossas escolhas, como elas impactam e influenciam os nossos descendentes. Já falamos isso no episódio anterior e vamos falar um pouquinho hoje de novo sobre isso. Vamos falar sobre a importância e a diferença que faz em nossa vida conhecer Jesus Cristo, conhecer de verdade, o quanto isso impacta a nossa vida positivamente, conhecer melhor Jesus Cristo. E vamos falar sobre como somos salvos por meio de Cristo, né? Não somos salvos por meio das leis, mas por meio de Cristo. As leis conduzem a Cristo, mas somos salvos por meio dele e não por meio da lei, não por meio dos mandamentos. Então vai ser um episódio muito especial. Se você está aqui pela primeira vez, também tenho que lembrar que temos mais 3 quadros aqui no nosso episódio. O primeiro quadro é Curiosidade, onde a gente traz uma curiosidade para comentar aqui. Temos o quadro História de Fé, com uma história que vai incentivar e aumentar a sua fé. E temos o quadro Pergunta e Resposta, onde trazemos uma pergunta e uma resposta para poder melhorar aí o nosso episódio de hoje, tá bom? Então seja muito bem-vindo. Vamos agora iniciar com o quadro Curiosidade e História de Fé e depois então a leitura dos blocos de versículos de hoje. Curiosidade. O Livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo. Esse subtítulo, Outro Testamento de Jesus Cristo, não existiu desde a primeira versão. Ele foi adicionado em 1982. Os líderes da igreja explicaram que o subtítulo ajudaria a esclarecer equívocos relacionados ao Livro de Mórmon. O presidente Boyd K. Packer, do Quórum dos 12 Apóstolos, falou: "O Livro de Mórmon foi mal compreendido. Com o subtítulo Outro Testamento de Jesus Cristo, ocupa o lugar que deveria ter ao lado do Antigo e do Novo Testamento." História de Fé. Essa história foi contada pelo Elder Gong, do Quórum dos 12 Apóstolos, na Conferência Geral de outubro de 2020, e diz o seguinte: "Recentemente oficiei um selamento no templo, seguindo as diretrizes da Covid-19. Acompanhados da noiva e do noivo, ambos dignos ex-missionários, estavam seus pais e todos os seus irmãos. Não foi algo fácil. A noiva é a nona de 10 filhos. Seus 9 irmãos se sentaram em ordem, do mais velho ao mais novo, seguindo o distanciamento social, é claro. Os membros da família tinham se esforçado para ser bons vizinhos nos lugares onde moraram. No entanto, em um dos bairros, eles não foram muito bem recebidos. Porque, disse a mãe da noiva, a família era membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. A família fez de tudo para fazer amizade na escola, contribuir e ser aceita, mas não teve êxito. Eles oraram diversas vezes em família para que corações fossem abrandados.
Certa noite, a família sentiu que suas orações haviam sido respondidas, ainda que de maneira inesperada. A casa deles pegou fogo e ficou totalmente destruída. No entanto, algo mais aconteceu. O fogo enterneceu o coração dos vizinhos. Os vizinhos e a escola do bairro arrecadaram roupas, sapatos e outros itens necessários à família que havia perdido tudo. A bondade abriu o caminho para a compreensão. Não foi da maneira que a família esperava ou imaginava que suas orações seriam respondidas. Entretanto, expressaram gratidão pelo que aprenderam com as experiências difíceis e as respostas inesperadas às suas orações fervorosas. Na verdade, para aqueles que têm um coração cheio de fé e os olhos para ver, as ternas misericórdias do Senhor se manifestam em meio às dificuldades da vida. As dificuldades e o sacrifício enfrentados com fé trazem bênçãos dos céus. Nesta mortalidade podemos perder algumas coisas ou esperar por elas durante algum tempo, mas no fim encontraremos aquilo que é mais importante. Essa é a promessa que Ele nos fez. E agora vamos ler o primeiro bloco de escrituras de hoje, que é 2 Nefe, capítulo 1, versículo 25 ao 32, que diz o seguinte: E eu tremo e temo excessivamente que, por vossa causa, ele venha a sofrer de novo, pois eis que o haveis acusado de tentar exercer a autoridade e poder sobre vós. Eu sei, porém, que ele não procurou poder nem autoridade sobre vós, mas procurou a glória de Deus e o vosso bem-estar eterno. E por ele ter vos falado claramente, haveis murmurado, dizeis que ele foi severo, dizeis que se enfureceu convosco. Eis, porém, que sua severidade era a severidade do poder da palavra de Deus que estava nele, e o que chamais ira era a verdade segundo se acha em Deus, a qual ele não pôde refrear, tendo-vos mostrado corajosamente vossas iniquidades. E é necessário que o poder de Deus esteja com ele, para que obedeçais ao seu comando. Eis, porém, que não foi ele, mas sim o Espírito do Senhor que estava nele, que lhe abriu a boca para falar de maneira que não podia fechá-la. E agora, meu filho Lamã, e também Lemuel, e Sã, e também vós, meus filhos, que sois os filhos de Ismael, eis que se derdes ouvido à voz de Nefe, não perecereis. E se o escutardes, eu vos deixo uma bênção, sim, minha primeira bênção. Mas se não o escutardes, retirarei minha primeira bênção, sim, a minha bênção, e ela recairá sobre ele. E agora, Zorã, falo a ti, eis que tu és o servo de Labão. Não obstante, foste trazido da terra de Jerusalém, e sei que és um verdadeiro amigo de meu filho Nefe para sempre. Como tens, portanto, sido fiel, teus descendentes serão abençoados com os dele, para que prosperem por muito tempo na face desta terra. E nada, a não ser a sua iniquidade, prejudicará ou perturbará sua prosperidade para sempre na face desta terra. Portanto, o Senhor consagrou esta terra para a segurança de tua descendência, com a descendência de meu filho, se guardardes os seus mandamentos. Um breve comentário sobre esse bloco que acabamos de ouvir está no versículo 30 e 31 de 2 Nefe, capítulo 1, onde é falado sobre Zorã. Aqui Leí, ele se dirige a Zorã e fala algumas palavras muito interessantes para Zorã. Ele diz assim: como tem sido, portanto, fiel, teus descendentes serão abençoados. Achei muito linda essa parte, de que fala claramente que como Zorã tem sido fiel ao Senhor, por causa disso seus descendentes serão abençoados. Então é muito importante que nós tenhamos sempre isso em mente, que por causa da nossa fidelidade os nossos descendentes serão abençoados. E talvez a gente possa
se questionar, poxa, mas eu nem tenho filho, talvez nem pretendo ter, pelo menos não está dentro dos meus planos, mas todos nós de alguma forma teremos descendentes, todos nós, e os nossos descendentes, eles serão abençoados pelas nossas escolhas, ou, por outro lado, eles poderão deixar de ser abençoados se as nossas escolhas não forem corretas. No versículo 31 fala assim: como tens, portanto, sido fiel, teus descendentes serão abençoados. Mas poderia ter sido assim: como tens sido, portanto, infiel, teus descendentes não serão abençoados. Então a nossa descendência está diretamente ligada a nós com relação às bênçãos que irá receber ou que irá deixar de receber devido às nossas escolhas. Então, tudo que nós escolhemos, tudo que nós fazemos, seja algo bom ou algo que não é bom, algo correto ou que não é correto, isso reflete diretamente no nosso futuro e no futuro da nossa descendência. Então é importante sempre lembrar que as nossas escolhas não são escolhas isoladas, elas não são escolhas que simplesmente competem a nós e que, se derem errado, serão apenas sobre nós as consequências. Isso pode, em alguns casos, parecer que eu faço algo errado e que aquilo vai incomodar apenas a mim naquele momento. Mas, de certa forma, toda escolha errada que eu faço, ela atrasa o meu progresso espiritual e ela também atrasa o progresso espiritual da minha descendência. Bênçãos que eles poderiam receber mais rapidamente, talvez eles vão atrasar o recebimento dessas bênçãos ou até mesmo nem receber essas bênçãos devido às minhas escolhas erradas. Talvez a jornada para chegar à terra da promissão, que, por exemplo, para o povo de Israel demorou 40 anos, talvez a jornada para que eu e meus descendentes cheguemos à terra da nossa promissão, ela pode atrasar ou adiantar devido às minhas escolhas hoje. Então, aquilo que eu escolho fazer hoje, ouvir, assistir ou deixar de fazer, tem uma consequência direta sobre outras pessoas. Não é apenas sobre mim. Não é sobre mim apenas que eu devo me preocupar ou achar que é apenas sobre mim, então não importa o que eu faço. Sempre importa e sempre haverá pessoas que serão abençoadas pelas minhas escolhas ou deixarão de ser abençoadas se as minhas escolhas não forem corretas. E isso nós podemos ver com Zorã. Zorã, ele teve que fazer a escolha de seguir com a família de Leí. Ele podia ter ido contra a Nefe, ele podia ter ficado murmurando, eu não queria estar aqui, e ficar do lado de Lamã e Lemuel. Mas chegou o ponto que ele aceitou aquilo e ele concordou com aquilo, entendeu que aquilo fazia parte do plano de Deus para ele também deixar Jerusalém, mesmo sem ter planejado nada disso, e seguido com a família de Leí. Ele viu que também ele foi abençoado por isso. E devido a essa boa escolha dele, os seus descendentes, nesse versículo deixa bem claro que seriam muito abençoados. E falou aqui, nada a não ser sua iniquidade prejudicará ou perturbará a sua prosperidade. Ou seja, os descendentes dele iriam prosperar devido às escolhas corretas dele. Nada poderia prejudicar isso, a não ser suas escolhas erradas também. Mas tirando isso, nada ia prejudicar ou impedir que a sua descendência prosperasse. E tudo isso devido às escolhas corretas que esse homem fez. Então, a escolha de uma única pessoa, de um único servo, ele não era nem chefe, nem rei, talvez nem alguém tão importante, ele era um servo de Labão. E a escolha dele pôde abençoar muitas pessoas da sua descendência. Então, da mesma forma, as nossas escolhas, independente de quem nós somos hoje, ou achamos que não somos alguém de muita importância, ainda assim as nossas escolhas, elas influenciarão de maneira muito grande a nossa descendência, seja para o bem, seja para o mal. O segundo bloco de leitura de hoje é 2 Nefe, capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Então eu vou ler na íntegra esses versículos e depois então vamos tirar algumas lições importantes para aplicarmos na nossa vida. Diz assim: E agora, Jacó,
Falo a ti, tu és meu primogênito nos dias de minha tribulação no deserto. Eis que na tua infância sofreste aflições e muito pesar por causa da rudeza de teus irmãos. Não obstante, Jacó, meu primogênito no deserto, conheces a grandeza de Deus, e ele consagrará tuas aflições para o teu benefício. Tua alma será, portanto, abençoada, e viverás em segurança com teu irmão Nefe, e teus dias serão empregados no serviço de teu Deus. Sei, portanto, que foste redimido por causa da justiça do teu Redentor, pois viste que ele virá na plenitude dos tempos para trazer salvação aos homens, e contemplaste a sua glória em tua mocidade. És, portanto, tão abençoado quanto serão aqueles justos entre quem ele ministrará na carne. Porque o Espírito é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e o caminho está preparado desde a queda do homem, e a salvação é gratuita. E os homens são ensinados suficientemente para distinguirem o bem do mal, e a lei é dada aos homens. E pela lei, nenhuma carne é justificada, ou seja, pela lei, os homens são rejeitados. Sim, pela lei natural foram rejeitados e também pela lei espiritual são privados daquilo que é bom e tornam-se miseráveis para sempre. Portanto, a redenção nos vem por intermédio do Santo Messias, porque ele é cheio de graça e verdade. Eis que ele se oferece em sacrifício pelo pecado, cumprindo assim todos os requisitos da lei para todos os quebrantados de coração e contritos de espírito. E para ninguém mais podem todos os requisitos da lei ser cumpridos. Uma lição e um comentário desse bloco de versículos que acabamos de ler está no versículo 2 e 3, né? Segundo Nefe, capítulo 2, versículo 2 e 3. Aqui, Lei está falando com Jacó, que foi seu primogênito no deserto, e ele fala algumas coisas interessantes, das quais nós podemos tirar algumas lições aqui quando ele fala Jacó. Ele fala no versículo 2 que Jacó conhecia a grandeza de Deus. Então Jacó ele tinha um conhecimento especial sobre Deus. E aí no versículo 3 diz assim, a consequência desse conhecimento que ele tinha, como que isso influenciava a sua vida. Diz assim, tua alma será portanto abençoada e viverás em segurança. Teus dias serão empregados no serviço de teu Deus. Então é interessante a ligação que há entre conhecer o Senhor e sobre nossa vida, como que nós agimos quando nós conhecemos o Senhor, o quanto conhecer o Senhor influencia no comportamento e na nossa atitude diante da vida e das provações da vida. Aqui no versículo 2, Lei fala que Jacó conhecia a grandeza e por isso ele seria abençoado, ele sentiria segurança e ele serviria ao Senhor, ele dedicaria sua vida, seus dias a servir ao Senhor. Então, o Salvador Jesus Cristo, existe um poder muito grande. Nós não podemos conhecer Jesus Cristo sem que isso mude nossa vida. E como que muda a nossa vida conhecer Jesus Cristo? Quanto mais nós conhecemos Jesus Cristo, mais nós o amamos. Não tem como uma pessoa verdadeiramente conhecer Jesus Cristo e não o amar. E quanto mais nós o amamos, mais nós queremos servi-lo, mais nós queremos agradá-lo, mais nós queremos servir de todas as maneiras possíveis. Então existe um efeito dominó. Quanto mais conhecemos o Senhor, o Salvador, mais o amamos. Quanto mais o amamos, mais o servimos, mais queremos servir e honrá-lo. Então, muitas vezes, como pais ou como líderes, nós gostaríamos que os nossos filhos ou as pessoas que nós servimos servissem melhor, ministrassem mais, pudessem servir mais ao Senhor, servir mais em seus chamados, servir mais ao próximo, servir mais em suas designações. E às vezes nós fazemos o caminho inverso, nós focamos nisso. Você tem que servir mais, você tem que ministrar. Tem que ser feita a ministração, não está acontecendo. Tem que servir a teus irmãos, tem que ajudar nas tarefas da casa. E nós focamos nisso
E não que esteja errado, mas talvez não vai dar o mesmo resultado do que se nós focássemos em ajudar essa pessoa a conhecer Jesus Cristo. Talvez o que está faltando é essa pessoa conhecer mais Jesus Cristo. Por quê? Porque quanto mais o conhecemos, mais o amamos. E quanto mais o amamos, mais o servimos, mais queremos servir a Ele. É impossível conhecer o Senhor e não amá-lo. E é impossível amá-lo e não servi-lo. Então, essa talvez seja a maneira correta para enfocar os nossos esforços de ministração para as pessoas que nós lideramos, para as pessoas que nós servimos na nossa casa, na nossa família. Ao invés de focar na tarefa que não está sendo feita e que precisa ser feita, o foco deve ser Jesus Cristo. O foco deve ser levar as pessoas a Cristo, porque é impossível você conhecer Cristo e não amá-lo, e é impossível você amar a Cristo e não servi-lo. E eu amo uma escritura que está em Mosias 5,13, que diz assim: pois como conhece um homem o mestre a quem não serviu, e que lhe é estranho, e que está longe dos pensamentos e desígnios de seu coração? Então a fórmula para conhecer o Salvador Jesus Cristo é o serviço, não é o conhecimento teórico, não é a simples leitura, o estudo, a participação de aulas, de cursos, faculdades e toda forma de conhecimento teórico. Isso é importante, isso ajuda, mas a maneira como realmente conhecemos Jesus Cristo é quando estamos fazendo o que Ele estaria fazendo em nosso lugar. É dessa forma que conhecemos Jesus Cristo. Quando estamos servindo a Ele, é que conhecemos Cristo. Quando estamos a seu serviço, é que realmente conhecemos Cristo. Então, esse é um conhecimento, é uma informação muito importante. Aqui daí fala, no versículo 2, como Jacó conhecia o Senhor. No versículo 3 fala o tipo de pessoa que ele se tornou por conhecer o Senhor. Tinha segurança, ele entregava seus dias no serviço do Senhor, ele tinha um testemunho. Então, conhecer o Salvador é algo que exerce uma grande influência sobre qualquer pessoa. E talvez esse deve ser nosso primeiro enfoque em nossos chamados, com nós mesmos primeiro e depois com as pessoas a quem nós ministramos e servimos. É ajudá-las a conhecer o Salvador. Por quê? Porque é impossível conhecer o Salvador e não amá-lo. E é impossível amá-lo e não servi-lo. O próximo bloco e último bloco de hoje está em 2 Nef, capítulo 2, versículos 5 ao 6, e diz o seguinte: e os homens são ensinados suficientemente para distinguirem o bem do mal, e a lei é dada aos homens, e pela lei nenhuma carne é justificada, ou seja, pela lei os homens são rejeitados. Então aqui deixa claro que nós temos a lei, recebemos a lei, mas que pela lei nós não somos salvos. Nenhuma carne é justificada pela lei. E pela lei todos nós somos rejeitados. O versículo 6 fala: portanto, a redenção nos vem por intermédio do Santo Messias, porque ele é cheio de graça e verdade. Então nós temos a lei, temos os mandamentos, mas nós não somos salvos pela lei, pelos mandamentos. Nós somos salvos, a redenção vem a nós por intermédio do Santo Messias. Então nós devemos ter muita clareza sobre isso. E isso muda muito a nossa atitude diante dos mandamentos. Entender que os mandamentos existem para nos conduzir a Cristo, são necessários, precisam ser guardados, obedecidos, mas que o mandamento em si não nos traz a salvação. O que nos traz a verdadeira redenção e salvação é o Santo Messias, usando aqui o que está em 2 Nef 2,6. A redenção nos vem por intermédio do Santo Messias. Então nós precisamos ter essa atitude diante de todos os mandamentos. Os mandamentos não devem ser um fardo ou simplesmente um checklist que nós devemos cumprir. Então no dia do julgamento vamos apresentar esse checklist, vai ser conferido lá todos os pontos e pronto, estamos dignos para entrar no reino celestial. Não, os mandamentos nos conduzem a Cristo e devem nos conduzir a Cristo. Então precisamos ter essa atitude.
entender que Cristo, Ele é o motivo da lei, Ele é a lei. Aqui em 3º Nef, capítulo 15, versículo 9, ele falou: eis que eu sou a lei e a luz, confiai em mim e perseverai até o fim e vivereis, porque aquele que perseverar até o fim, darei vida eterna. Então aqui o Senhor fala que Ele é a lei e é para confiar nele. Então nós devemos enxergar Cristo em todos os mandamentos. Se nós guardamos um mandamento sem que nele nós estamos enxergando Cristo ou fazendo por Cristo, talvez possa estar sendo em vão. Então, o que eu tenho para dizer sobre isso para você é: pare de guardar os mandamentos. Comece a fazer a vontade de Cristo e sim, por meio dos mandamentos. Pare de pagar o dízimo. Comece a fazer uma oferta ao Senhor das suas primícias e sim, através do dízimo. Pare de jejuar uma vez por mês. E comece sim a dedicar uma vez por mês para ter um dia especial com o Salvador. E sim, através do jejum. Pare de ir na igreja domingo. Comece a ir tomar o sacramento, participar da Santa Ceia do Senhor. E sim, através de ir na igreja. Pare de ir ao templo. Comece a ir na casa do Pai Celestial, ter uma experiência sagrada na casa do Pai, e sim, através de ir ao templo. Pare de fazer oração, comece a conversar com Deus, abra o seu coração para Ele, e sim, através da oração. Pare de estudar as Escrituras, comece a ter um momento diário para ouvir a voz do Senhor para você, e sim, através das Escrituras. Quando nós começamos a fazer esse exercício de não só guardar mandamentos, uma lista de mandamentos, onde devemos guardar, onde devemos fazer, onde temos que tirar o temos que. Nós precisamos fazer pelo Senhor e precisamos enxergar o Senhor em cada mandamento. E quando nós começamos a ter essa atitude de enxergar a Cristo em tudo que nós fazemos e o porquê nós fazemos, então nós nos elevamos para um outro nível espiritual, porque na verdade esse é o motivo. Cristo é a razão pelo qual nós fazemos. Cristo é o motivo e a esperança que nós temos de ser salvos. E ele falou, e eu repito: eis que eu sou a lei e a luz, confiai em mim e perseverai até o fim e vivereis. Pergunta e resposta. Quanto tempo após sua ressurreição o Salvador Jesus Cristo visitou os nefitas? Essa resposta está no site Church News da igreja mesmo e diz o seguinte: alguns leitores do Livro de Mórmon discordam quanto à hora exata do aparecimento de Jesus Cristo ressuscitado aos nefitas na Terra de Abundância. Uma opinião é que o Salvador veio ao continente americano imediatamente após sua ressurreição. Uma segunda opinião é que ele veio cerca de 40 dias após sua ressurreição, no momento de sua ascensão ao céu do Monte das Oliveiras, no continente oriental. E uma terceira visão e opinião é que ele apareceu aos nefitas quase um ano após a sua ressurreição. As escrituras pertinentes a isso que causam essas dúvidas são 3º Nef 8, versículo 5 e 3º Nef capítulo 10, versículo 18. Mas a questão importante não é quando o Salvador apareceu ao povo de Nef, mas o importante é que ele mostrou seu corpo a eles e ministrou a eles.
E chegamos ao final de mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui esse episódio, que tem acompanhado os nossos episódios. Muito obrigado pelo seu apoio, pelos comentários, por estar compartilhando. Convido você a seguir o caminho do discipulado, se inscrever no canal no YouTube, a seguir no Spotify, estamos também no Instagram, no Facebook e no Telegram. Os links estão na descrição desse episódio. Espero que você tenha tido uma boa experiência nesse dia ouvindo esse episódio, que tenha tido alguma lição, algum insight, alguma ideia, inspiração ou lembrança de algo que você já sabia e que pôde lembrar aí para poder aplicar e melhorar o seu caminho do discipulado. Desejo um ótimo dia para você, tudo de bom para você, para sua família e seja feliz. E lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.